Bom dia a todos, que Deus os abençoe grandemente. É um privilégio e uma bênção poder estar nesta manhã e agradecer a Deus. O ano já está se acabando, já está acabando. Só restam 2 semanas. E o ano se foi na era celestial, nas nuvens. E é na era da pedra angular, onde estamos, que vamos receber as promessas contidas aí, contidas em nossa dispensação. Dispensação que estão essas promessas para o povo que está aí. As promessas das dispensações são recebidas pelas pessoas que estão nessa dispensação. Se não estão nesta dispensação, não pode recebê-las. E uma das promessas que o apóstolo Paulo falou, referindo ao que o próprio Jesus tinha dito: eu os ressuscitarei no último dia. E vejam essa escritura, como depois Paulo, quando já esse mistério foi aberto um pouco mais, então já mostra que é ante a última trombeta. Já mostra como é alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E tudo aí, e nesse tempo todo mundo esperava que fosse. Não tinha sido aberto o mistério de todas essas eras que viriam. Apenas estava no primeiro degrau. Ainda faltavam vários. 7. Contando com o dele, 7. E vejam, esperaram por essa promessa. Mas a promessa para eles, então, foi a da ressurreição. Vejam, receberam a metade dessa promessa. Eu digo receberam porque para eles potencialmente já estão ressuscitados. E depois assim, de era em era até a 7ª era, que estava tão perto que o irmão Branham dizia: eu quase me estendo e agarro. Tanto assim que ele foi a Israel. Ou seja, ele foi ao Egito para ir a Israel. Não chegou a pisar em Israel. E o anjo disse: não é o seu tempo, não é o tempo, nem é você também. Regressa. Agora vejam que ele tinha esse sentir, como todo mensageiro, para estender a mão e agarrar essa bênção para o seu grupo. Mas aí Deus lhe mostrou que isso tem que ser conforme o Apocalipse 11. Não podia ser conforme a Elias na sua 4ª manifestação. Veja, então ele aí disse: bom, já tem que estar olhando o que Deus vai cumprir, porque será de uma forma tão simples. E aí começa a trazer todo esse quadro do que Deus foi lhe abrindo, porque ele, como um homem de fé, uma pessoa escolhida de fé, o que faz é tratar de agarrá-la. Mas então ele, ao ver que não era ele, então deixa uma mensagem que Deus deu através dele. Através dele deu uma mensagem de precursor para essas pessoas que estariam vivendo nesse tempo no qual Deus cumpriria essas promessas. E ele disse: vai ser de uma forma tão humilde e tão simples que, se não vigiarmos, nos passará por alto. E como precursor, ele fez um bom trabalho, uma boa plataforma. Mas vocês vejam como o mesmo cenário que teve na primeira vinda é o mesmo cenário que tem em sua segunda vinda. Um precursor
um arcanjo e um precursado. E é o tempo em que os filhos de Deus sentiram maior a presença de Deus. Porque para eles o povo hebreu ali não teve esse arcanjo em carne. O povo hebreu não teve esse arcanjo em carne, mas nós sim. Isso é uma bênção grandíssima. Ali somente Maria somente, e vejam, representa a igreja. Somente a ela. E vejam, nós tivemos a bênção e o privilégio de tê-lo nessa brecha que foi aberta, porque ele mesmo, na mensagem Uma Brecha de 20 anos, o próprio tema fala uma brecha. Aí ele estava mostrando onde o povo estava naquele tempo, onde já tinha sido feito o chamado para tomar o livro. Mas algo tinha que estar acontecendo, porque João dizia, não aparece ninguém. João começa a chorar. Se não aparecesse ninguém, se poderia perder tudo, se não aparecesse ninguém. Mas isso estava sendo mostrado ali. Isso ali estava mostrando que algo estava acontecendo na terra, e é que ainda faltava os que pertencem à era da pedra angular de dispensação do reino, que tinha que entrar pela porta da dispensação da graça, porque sabe que se não entrássemos pela dispensação da graça, teríamos que passar pela tribulação. Mas ao entrar por essa porta que é Cristo, fomos purificados. E automaticamente, ao estar preparados e purificados, então nos dá direito a entrar pela porta à dispensação do reino. E não é assim com os 144 mil e com as fatas. E agora que entendemos o porquê. Porque a porta da dispensação da graça se fechou, portanto, terão que serem purificados então na grande tribulação, mas não vão se perder. Vejam a promessa que Paulo disse ali em Tessalonicenses, que disse, consolai-vos com essas palavras. Quando uma pessoa parte, tem consolo, porque sabemos que vai ressuscitar se é um crente no Senhor. Mas vejam o consolo também para os que vão passar pela grande tribulação, dos escolhidos que sabem que seus familiares, irmão, alguém de seus familiares vai passar pela grande tribulação. O consolo é que os veremos na eternidade. Vejam como as Escrituras se cumprem, mas de uma forma engrandecida. Aqui, o consolo para os que partem, que sabemos que vão com essa fé que obtiveram enquanto estavam vivos, de que quer seja que vivamos ou morramos, vamos obter esse corpo glorificado, então temos o consolo de que os veremos na primeira ressurreição. Os demais, o consolo vai ser que os veremos na eternidade. O consolo é que os veremos na eternidade. E nesse tempo, Deus nos deu, por meio dessa mensagem que esse arcanjo trouxe, essas boas novas, vejam, agora estamos desfrutando em uma nova dispensação já aberta. E eu recordava o tema, quando eu coloquei esse tema que vamos assistir hoje, porque de um tempo para cá, eu devo ter anotado ali que ele me dizia, me prepara os temas, e me coloca as escrituras, coloca para mim as escrituras, porque antes era o irmão Miguel, primeiro ele, depois o irmão Miguel, que colocava os temas, me dava até uma cópia de uma lista nos lugares onde íamos nas viagens, em tal lugar, é tal tema, tal lugar, tal tema. Eu recordo que no avião ele já ia escrevendo as escrituras do lado desse tema, esse tema importante, e ia escrevendo.
E depois os pastores, creio que também colocaram alguns temas em algumas ocasiões, mas depois de 2008, não recordo se foi por aí ou 2012, tem uma data que ele me disse, me prepara os temas. Às vezes eu colocava tema muito, ele dizia, não, esse aqui, Benji, vamos mudar, porque vamos trocar esse tema, porque se revela muito, somente o tema. E esse tema de hoje, está preparados para a vinda do Filho do Homem. E alguém dirá, como vai pôr um tema assim, se já o tínhamos em nosso meio? Naquele momento, vejam, como Deus guiou, e vocês escutam essa mensagem, e exatamente isso é o que diz, estai preparados, para que quando isso estiver se cumprindo, então não lhes passe por alto. Como Deus ia inspirando a gente para fazer esses temas, para pôr esses temas que estaria falando desta pessoa que Deus ia levantar no meio do povo, que já estava no meio do povo, tinha se criado no meio do povo, porque é um de vossos irmãos. Não podia ser um estranho, tinha que ser um da família, um membro da família. Por isso, quando falavam de Jesus, agora todo mundo crê em Jesus, mas quando estavam ali, isso aí não é o filho de José e Maria? Vejam, não sabiam o mistério que tinha ali. Por que não disseram, esse não é o filho do Espírito Santo? Eles não tinham essa revelação. Expuseram as coisas humanas. Esse aí não é o que esteve conosco nesses dias, nesses tempos. Como agora vem dizer que ele é o Messias. Não era uma pessoa estranha, e nem sequer para o mundo de fora. Era alguém que conheciam. E aí é que Deus esconde esse mistério. Ele diz que a segunda vinda seria mais simples ainda. Por isso que ele fazia a pergunta, e se Deus levantar e cumprir o mistério da segunda vinda do Senhor em um trabalhador de construção, vai passar por alto para todo mundo, menos para nós, os que estamos vigiando. E o que nós vigiamos não é o homem, é o verbo. Não o véu, é o cumprimento. É o que esse homem traz. E o que esse homem traz? A mensagem que o precursor trouxe e a mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E isso é o que o povo está recebendo. Mas sendo aberto em uma nova dispensação, em uma nova era, na era onde estão as promessas, onde os filhos de Deus, os escolhidos de Deus que foram chamados e juntados vão receber. Mas tem um trabalho que está sendo feito. Vejam que somente as duas oliveiras, os anjos da colheita, fariam no tempo do fim. É isso que ninguém esperava de como seria. Eles disseram, Senhor, quer que arranquemos também o joio? Não, não. Não se atreva. Isso será no fim do tempo. Não aconteça que arrancando o joio, aí arranque também um pezinho de trigo. Deixa crescer ambos juntos. E vejam, aí a chuva cai sobre os dois. Mas no fim do tempo, a própria palavra que estiveram escutando é a mesma palavra que os separam. Porque é a palavra que faz as obras, que faz a obra. E já vai chegando o momento em que essa peneira, os que trabalham em construção sabem o que vou falar, que peneiram a areia, mas tem uma peneira, um peneirador que tem buracos maiores e outro com buracos menores. Isso é para finalizar, para fazer o acabamento, para rebocar. Aí ele já não pode passar um grão grosso, porque senão arranha a parede. Aí está passando os fininhos. E aí,
Aí está peneirando os fininhos e aí estamos nós. O outro, veja, o que sobra joga fora, porque a gente faz assim, joga isso fora. Vejam, até nisso representa esse trabalho na peneira, no peneirador. E quando a gente vai para casa, os que entendem de construção, que sabem de construção, quando vai para casa, muitos se não vai usar nesse momento, vai usar depois, você vê que cobre para que se chover, aí colocam uma lona e parece que faz até um ritual, porque colocamos uma lona, colocamos tijolos em volta, por se acaso vier vento e chuva, ou protegemos também. O restante, largamos aí que se molhe, que molhe. Vejam que até nisso, Deus mostra o quão cuidadoso que é com seus filhos, os que foram peneirados para esse acabamento, para o acabamento desse templo espiritual, que é a sua igreja, para essa grande obra-prima. Ou seja, que nós somos a finalização, o acabamento, o elegante. Quando você entra em uma casa, você entra olhando... E se não estiver rebocado, acabado, pior. E se as colunas não estiver cheias de cimento, você vê aí uma caixaria e no final aí das varitas de ferro, umas mais para lá, outras mais para cá, e varinhas de ferro aí tem mofadas. Mas depois vai colocando cimento e vai preparando tudo. E quando termina a casa, você vê ela já com sua luz, com sua decoração, os quadros, os assentos, e você entra e uau, você vê, ou você não vê o que está atrás disso. Você vê o que está aí. Ou seja, os primeiros que vamos ver, o templo do Senhor somos nós, os que estamos ao ladinho dele. Por isso diz que não haverá necessidade de luz, porque Ele será sua luz, e Ele está falando de nós, porque Ele sempre se mostra e se revela por meio de seres humanos. Os que estarão dando luz nessa nova cidade, Nova Jerusalém, somos nós. Essa é a luz da Nova Jerusalém, que brilhará por toda a eternidade, em você e em mim. Assim que é uma grande bênção a que Deus nos deu. E você diz, mas quem sou eu para merecer isso? Você é mais do que você se imagina. Deus está mostrando para você quem você é. Porque antes não sabíamos. Às vezes nos desanimávamos e dizíamos, mas é porque eu não mereço isso. E Deus vai te mostrando, olha, vem aqui, olha isso. Olha que tremendo isso. As bênçãos que esse vai receber. Uau! Olha por aqui. Uau! E essa outra bênção de sentar ao ladinho do Senhor. Olha essa bênção. Que tremendo. Mas é impossível que seja eu um dos que... Olha isso por aqui. A pedra angular. Olha essa dispensação, todas as bênçãos. Olha isso aqui. Um corpo glorificado. Tudo que eu fiz, jamais vou ter um. Não é possível. Vem por aqui. Olha, por que não me solta? Não, vem aqui. Olha isso, olha aquilo. Que tremendo. E para quem são essas promessas? É para ti. É para você. Eu estou mostrando para você, são tuas. Mas e isso? Não me fale disso. Eu estou te mostrando as bênçãos. Esse outro nós resolvemos, não se preocupe. Ou seja, não tem situações, problemas, circunstâncias que possam ofuscar as bênçãos que temos. Nem o alto e nem o baixo, fala. Veja, Paulo aí fala de tudo. Eu creio que não faltou nada. Nem o profundo, ou seja, nem o fundo do mar poderá nos separar do amor e as bênçãos que Ele tem para nós. Assim que adiante, irmãos, sempre agarrados à arca e estejam preparados para continuar vendo a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Adiante, que Deus os abençoe, Deus os guarde e Feliz Natal e próspero Ano Novo. Já assim adiantado, porque domingo que vem já é 24 e tem uma fita, é uma cita que eu vou deixar para 24, que o irmão Braha fala. Romanos 8. Ele vem falando da manifestação dos filhos de Deus nessa escritura. Veja, primeiro dá a promessa e depois diz,
Que pois diremos a isso? Veja, depois de tantas bênçãos, o que vamos dizer a isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz, o que não poupou nem seu próprio filho. E aí entra o Apocalipse 11 também. O que não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é o que morreu, mas também o que ressuscitou e que está à destra de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos mortos o tempo todo, somos reputados como ovelhas ao matadouro. Antes, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diz, que amigo é esse que dá sua vida pelos seus amigos? Pelo amor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os anjos. E recordem que ele disse que um filho de Deus, um escolhido de Deus, no escrito que lemos, que chega à presença de Deus essa petição mais do que de um arcanjo. Algo assim fala. Depois podem colocar o escrito. Autoridade é a palavra. Tem mais autoridade. Imaginem. Nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viram? Nada pode nos separar e nada é nada poderá nos separar desse amor. Agora vejam, depois leremos para domingo que vem, que é uma cita, porque esses dias começou, e talvez nesse entrelace, desde um pouquinho antes, e não sabemos desde quando, mas já de uma forma mais marcada, foi um dia 25. E o irmão Branham partiu em um dia 24. E era véspera de Natal. Isso era para domingo que vem, mas... E vejam o presente tão grande que Ele nos deu. Um Natal. Essa mensagem do 25 de dezembro de 2021... Aí foi o começo de uma etapa muito importante no programa divino. Um dia depois. E em um lugar o irmão Branham disse que ele estava desejoso que chegasse o Natal. Ele sabia. Vejam, o irmão Branham não podia passar do dia 24. Partiu no 24 e no 25, Deus já está mostrando uma nova etapa, onde o mundo celebra o nascimento de Jesus, mas sabemos que não foi nessa data. Mas vejam como Deus permite que esse dia comece algo no programa divino, porque o nascimento de Jesus foi por abril. E tem uma parte de uma mensagem que o irmão Branham fala, que não foi antes de março e depois de maio.
Disse que foi nesse tempo, que é primavera. A primavera é março, abril e maio. Depois o verão. Ou seja, que vejam como aí Deus cumpre também essa promessa de sua segunda vinda, na primavera. Vejam, e também permite, porque se lá José foi um tipo perfeito de Cristo, o José do irmão Branham, que também foi representado nesse tipo, então tinha que nascer no mesmo dia. Uma das coisas que ele me dizia, quando eu fui lá a primeira vez, ele me disse, diz que os dois nasceram no mesmo dia. Eu disse, mas... Eu disse assim, olha, sabe que eu nasci no mesmo dia que você? Maria Luísa traduziu, que estava ali. E ele fez. Eu penso que foi o amor à primeira vista, porque parece que nós já nos conhecíamos desde muito tempo. E vejam como tudo isso, tudo ali já se cumpriu algo que eu disse que breve eles vão ver. O inimigo sempre vai tentar procurar a forma, tratar de imitar, mas recordem que sempre tem uma obra perfeita e verdadeira. E aí daqueles que se ponham a adiantar, porque procuram um tremendo problema. Mas nós seguimos em frente, olhando o cumprimento de tudo, já seja para esses grupos e para todos os demais, porque Deus é o que está respaldando e respaldará e continuará respondendo sua obra, porque é a obra dele. Portanto, tudo o que vimos nos tipos e figura, agora já estamos vendo em uma realidade. Até no filho do irmão Branham, quando ele dizia, vem José, e tudo isso, como Deus lhe mostrou, e refletiu e tipificou na família do irmão Branham, e tudo isso, o que seria, nesse tempo final, seria o seu cumprimento. Tinha que ter algo que o simbolizasse, que o representasse. Portanto, tudo isso já temos estado vendo de uma forma mais aberta e temos estado compreendendo o cumprimento desse sétimo selo e como seria no meio da sua igreja para lhe trazer a fé do rápido, para assim trazer a ela o que ela necessita, o que ela tanto estava esperando, que em tanto tempo já estávamos em um ponto que não íamos entrar, da forma que não íamos entrar. Necessitavam as vozes dos 7 trovões. E você fala, mas se já foi falado? Bom, nós já entendemos tudo isso. Pouco a pouco já vai deixando, já vai parando com essas explicações assim e segue em frente. Porque nada, como lemos, nada nos apartará de receber as bênçãos e as promessas. E recordem que todas essas promessas são para os que as creem. Todas essas promessas são para aqueles que as tornam suas e para os que estão aí em cima. Tem um extrato que talvez vamos ler hoje, que quando você sobe, o difícil é subir, mas para descer é fácil, cair é fácil. E em uma partezinha, se eu não me lembro mal, ele disse, e continua caindo,
e em algum lugar ou agarra e até aí chega. Algo assim. Eu já estou falando da mensagem de hoje, que ainda vou pelas primeiras páginas. Mas tudo isso, nesse tempo final, a cada um de nós foi nos dado essa bênção de poder subir, e nem para lá vamos olhar, senão que estamos em cima e permaneceremos em cima até obter nossa transformação, que para isso foi que foi nos feito chamado, sobe aqui, para isso estamos aqui em cima, para receber as bênçãos que tem aí. Bom, Deus os abençoe e os guarde, e muito obrigado. Os filhos de Deus, no céu os filhos têm mais autoridade do que os arcanjos, os quais são servos. Assim que imagine a autoridade que tem. Assim que filhos e filhas de Deus, que Deus os abençoe. E adiante, porque vamos chegar. Já nos falta pouco. Tem certas etapas que faltam por se cumprir, mas o importante é que o que corresponde a nós, Deus termine, para que assim todos tenhamos essa espada bem afiada e a usemos na perfeita vontade de Deus, sabê-la usar. Não puxar ela para cortar a orelha de alguém como Pedro fez ali, não. Mas para saber usá-la bem, porque isso foi o que ele disse. Quando esse grupo possa colocar a palavra, ou seja, tome a palavra e a coloque bem. Para funcionar tem que colocá-la bem. É isso que estamos aprendendo, colocando bem a palavra, pondo bem a palavra. E temos um bom professor que esteve conosco, com essa escritura aqui, por aqui, essa aqui, por aqui, com essas primeiro, com isso primeiro, então aí já o tutor ensinando, e depois, aí está tudo, e é exatamente o que ele ensinou agora, quando pega isso, mas se isso parece que é familiar para mim, ou às vezes, quando estou lendo, e vou lendo, espera aí, eu mesmo me pergunto a mim mesmo. Isso é algo como... Olha, onde está essa parte aqui? E já passa a página. Aí está. Ou outra coisinha, outras coisinhas que acontecem que eu pego a mensagem de dor de partos, outras que eu peguei há pouco. Olha, mas eu tinha escrito isso aqui, mas eu não escrevi nada aqui. E procura aí. E tudo isso aqui, eu sinto estar aqui. E eu sei que vocês também. Porque ele está, recordem que o Espírito Santo é esse arcanjo. E esse é o grande mistério disto. Não, que ele vai voltar. Faz tempo que está conosco. O que acontece é que não o veem. Está em você, está em mim. E essa é a simplicidade de Deus. Porque Ele cumpre as coisas tão simples que depois, quando já estivermos no corpo novo, Ele nos dirá, eu disse para vocês que quando vocês vissem esse profeta mensageiro cumprindo o sétimo selo, no cumprimento da visão da capa, aí me viriam novamente. Ele nos disse, Ele sempre tem estado conosco e estará conosco, e depois o veremos
glorificado. no seu Cuando corpo venga. glorificado, quando vier. Y bonito es cuando nos diga E lindo vai ser quando nos diga, que bueno, que bom que crestes, estuviste pendiente, e que estivestes que te atentos, e para que la venida del te Hijo del preparaste para a vinda do Filho do Homem. vean que todo eso va Vejam que con tudo isso ese ángel vai ministrador com esse anjo ministrador que él vio allí, que ele viu ali, lo cual tiene que ver con los dos olivos también. o que tem a ver com as duas oliveiras também. Disso não falamos, mas Una bendición tan aí grande tem uma ahí, bênção tão grande, porque ahí se cumple lo del porque aí siervo se fiel y cumpre o do servo fiel e prudente. porque el Espíritu Santo, Porque o Espírito Santo, ele tinha dito, este Espíritu Santo que quando tenemos, esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, el que está en nuestro medio ahora mismo, o que está em nosso meio agora mesmo, vejam, es lo que está siendo tudo isso mostrado é o que está sendo mostrado e está se cumprindo no meio do por eso povo. que siempre, Por isso que sempre ele está conosco. o si no es, no lo diga, Ou se não, não diga, cállate, fica calado. cositas así, Coisinhas assim. o y no estamos, yo le digo esto, que estamos Eu falo así, isso com vocês porque estamos assim, hablamos así para, não falamos para fanatismo nem nada. Daqui a pouco vão começar. pero son cositas que uno Mas são comparte, coisinhas que a gente compartilha. porque a veces estamos así a punto Às vezes eu estava assim, a ponto de falar algo. Não estou, estou a ponto de dizer para vocês, vocês não estão vendo? ¿Será que lo están viendo? Será que eles estão vendo? Porque Él siempre está con nosotros. Porque Ele sempre está conosco. Y siempre es al lado derecho, E sempre é do lado direito, pegadito ahí, bem pertinho aí. como por detrás. Como, sempre como por Él detrás. aparecía Ele aparecia ao irmão Branham assim. cuando le estaba E mostrando também allí la quando ele visión, estava mostrando ali a siempre visão, estaba por ese lado, sempre ele estava desse y lado. hablaba por aquí, Ele falava por aqui. siempre estaba parado. Sempre estava de pé do seu lado. Esa mirada penetrante, Essa olhada penetrante, esse olhar que es penetrante, bien profunda y que a é la bem misma vez profunda amorosa. e ao mesmo tempo amorosa. Bueno, y seguimos, Bom, se continuarmos, ya nosotros lo conocemos. nós já Por eso el conhecemos. primero que yo he dicho que voy a ver Por a isso, él. o primeiro que eu disse que vou ver é a Ele. En una ocasión É en Ele. Monterrey, Em uma ocasião em Monterrey, y grabé con la cámara una foto. eu filmei Luego cuento ese mensaje. uma foto com a câmera. Já colocamos essa mensagem. Ele disse, Benji, quando eu estiver falando isso da juventude, Proyecta esa imagen al você projeta essa imagem na frente, frente, ponla ahí. a coloca aí. Y él lo dice. E ele disse, "Benji, ponme ahí la-". Benji, coloca para mim aí, coloca aí a Y foto. se colocó una pantalla que yo puse al E frente foi ahí, colocado numa tela de um televisor que eu coloquei aí, e eu ia tirar para continuar pondo a y ahí imagem. van a escuchar el mismo E mensaje. vocês vão Déjala, escutar na déjala. própria mensagem. Ele falou, deixa ela aí colocada. Deixa ela posta Y aí. él dijo, así me van a ver. E ele diz, assim me verão. Ella lo había dicho. Ele já tinha dito, Y aunque otros habían visto esa foto mesmo que outros já tinham visto essa en foto, muchas ocasiones, em muitas ocasiões, todo el tiempo, o tempo todo, pero el primero que la vi fui yo. mas o En ese primeiro momento, que a vi foi eu, él nesse donde iba a momento, mostrar algo. que ele ia mostrar algo. Luego me di cuenta. Depois eu percebi o porquê. Bueno, Bom, todo eso se cumple en una forma. tudo isso se sencilla. cumpre de uma forma tão simples, Y yo sé que así es que lo voy e eu a ver. sei é que assim que eu o verei jovenzinho. Y ya ahí, en ese tiempo, E aí, nesse de esos tempo, días que estaremos acá en la tierra, desses dias que estaremos aqui na Terra, 40 días já para serão 30 a 40 dias para irnos a la cena de las bodas irmos del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Pero recuerden que Dios es omnisciente Mas y recordem que Deus é omnipresente, onisciente e é onipresente, porque hay una obra que se estará porque llevando a tem uma cabo obra que estará sendo en feita esos 3 años y medio. aqui nesses 3 anos e Pero de meio. eso no vamos a hablar Mas mucho disso en não detalle, vamos falar muito em detalhes, porque a ustedes lo que les interesa es a vocês o que lhes interessa é receber a fé do rápido ir a la cena de las bodas e del ir Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. A
Ou seja, as coisas que lhes corresponde conhecer. E depois, o restante, o outro Deus se encarregará de realizar em seu programa. Deus realizar o seu programa da forma que já está estabelecida. O importante é que estamos vendo atrás deste véu, estamos vendo atrás do que Deus está cumprindo, que é a sua presença, que é a coluna de fogo que ele viu nessa grande carpa catedral. Porque a coluna de fogo, vejam, é a mesma que tem estado desde o princípio, guiou o povo hebreu, é a mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés na sarça, é a mesma coluna de fogo que ele disse, me mostra a sua glória. Ontem falamos disso. E ele viu como a costa de um homem. Eu passarei todo o meu bem e verá minha costa. Aí eu creio que fala de glória também. E verá minha costa. Eu passarei e verá minha glória por aí. Porque é a mesma coluna de fogo. Depois a vimos em carne, essa glória de Deus em Jesus. Não foi visto ali no Monte da Transfiguração também a glória de Deus? E disse o Senhor, aqui está um lugar perto de mim, e você ficará sobre a rocha. E quando a minha glória passar, quando passar minha glória, onde a glória estava ali? Nessa teofania encarnada. Eu te porei na fenda da rocha, e te taparei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e verás minha costa. Mas o meu rosto não verás. Como depois vimos, ele disse, não viverá homem, homem que me veja não viverá. Mas depois esse anjo do pacto se encarnou e aí sim foi visto a glória. No Monte da Transfiguração, aí foi visto a glória. Ali Deus estava mostrando como seria a glória de Deus. Mesmo que depois voltaram a ver Jesus. Mas Marcos é que fala que a aparência se fez outra, mudou. Aí Deus também estava mostrando, Deus em morfe, que até o cumprimento da sua segunda vinda não ia ser com aquele véu de carne, ou de Jesus. Até ele mesmo mudou a sua máscara. Mudou dos mensageiros, a dos mensageiros, e mudou a dele mesmo. Mudou a dele mesmo. E depois vimos a glória de Deus em Espírito Santo no meio das eras, em uma porção nos mensageiros. Mas no fim do tempo, vejam, está a promessa de que a glória de Deus seria manifestada no meio da sua igreja, no lugar santíssimo do templo espiritual. E como ele estava no lugar santo, a glória de Deus não podia estar manifestada aí. Portanto, ao já estar no lugar santíssimo, então a glória de Deus, para que os filhos de Deus a possam ver, então tem que se encarnar. E aí é que está essa escritura do irmão Branham. Quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, então vejam, aí está a glória de Deus sendo manifestada, sendo cumprida no meio de sua igreja. E então os escolhidos a podem ver. Enquanto isso estava tapada durante as eras. Enquanto ele ia passando, ninguém a via, para que não percebessem quem era. E tapava, e tapava, e tapava. Ninguém via quem estava atrás desses véus de carne. Ninguém via. Mas depois, no lugar santíssimo, ele tira a mão e ele vira. Recorda uma parte que ele disse? Vira. Ele disse, vira. Aí a noiva, a segunda vez que passa, o vê. A segunda vez que a noiva passa, aí o vê. Aí é que o vem. Rosto a rosto, cara a cara. Mas és tu. Mas eu te conheço. Claro que conhece. Sempre estivemos juntos.
siempre hemos estado con Él. Sempre temos estado com Ele. Pasa que unos los O que acontece é que Dios los ha puesto en cada uns lugar, Deus colocou em cada lugar, pero hay ahí arriba mas daí para cima donde los hijos de Dios se dan cuenta. é onde os filhos de Deus Pero si percebem. este Mas se este é Ele, es uno de esse é um. nuestros hermanos. Esse é Ele, esse é um de nossos irmãos. Vean que Bem, sigue vejam hablando, que se continuar falando, que Dios dándonos más e y más, Deus nos continua dando mais e mais, porque es interminable porque é interminável lo que Dios nos tiene para nosotros. tudo que Deus tem para nós nesse tempo final. Así que no se sorprendan Assim que não se surpreendam que en algún momento, que em algum momento, y ahí lo voy a dejar, e aí eu vou deixar, estemos preparados, estejamos preparados, estemos escuchando estejamos escutando el tiempo final, nesse tempo final, estejamos escutando tudo o que Deus está nos dando, llegará el momento en porque donde chegará um momento se terminará esa etapa que de já preparación vai terminar essa etapa de y se preparação comenzará e começará a usar, a usar, porque nos preparamos para algo, porque nos preparamos para algo. es para ver a los muertos resucitar. É para ver os mortos ressuscitar e nós ser transformados. Hay Mas una labor, tem um trabalho, por lo tanto la preparación es para portanto, algo. a preparação é para algo. Ese algo es E para esse aquellos algo que se están é para preparando. aqueles que estão se preparando. ¿Por qué ustedes creen Ou que vienen a tocar la puerta? por que vocês Luego, creem que depois vem bater a porta, as outras virgens, porque algo se estaba haciendo, dámonos de bater eso na también. porta e vão dizer, nos dá disto também, porque estava vendo algo diferente nelas. Porque enquanto elas estavam todas juntas aí, não via nenhuma mudança. Pero ¿por qué de momento Mas ellas por que de momento elas falaram? dijeron, ¿por qué nuestras Olha, lámparas se apagan por y que las as nossas ustedes lâmpadas estão apagando e a de vocês estão? Nos dá disso. Eso representa algo Isso representa que se estaba algo llevando a cabo que estava sendo feito y se dieron cuenta que ellas no tenían eso. e elas perceberam que não tinham isso. Pero en ese tiempo esas se estaban preparando. Mas nesse tempo, essas estavam se preparando e as outras não, mesmo que eram virgens também. Dame de eso. Me dá ¿Y qué disso. tú estabas haciendo? E o que você estava fazendo enquanto estava dando a preparação? ¿Cuál era tu posición? Qual era a sua posição? Mientras el pueblo estaba preparándose, Enquanto o povo estava se los preparando, escogidos se estaban preparando, ¿dónde os tú estabas? escolhidos estavam se preparando, onde você estava? Aonde você se meteu? Porque si no tienes eso es porque no estabas Porque se allí não tem isso, é porque não estava ali recibiendo esa preparación. recebendo essa Ahora preparação. no vengas a tocar para acá. Agora não vem bater aqui. Ahora le corresponde esa etapa Agora triste y dolorosa. lhe corresponde essa etapa triste e dolorosa para passar na grande tribulação, mesmo que não se perderão, Volverán a resucitar después del milenio voltarão y ressuscitarão depois do milênio. Nosso pedido é que saiam bem la eternidad. e que estejam na eternidade. São virgens, Pero vean, cada mas vejam, persona tiene que ocupar. cada pessoa tem que ocupar a posição que lhe Hay corresponde. vírgenes prudentes y vírgenes fatas. Se tem Hay virgens quienes prudentes e llegan a virgens esos fatas, então alguém tem que preencher esses requisitos. Por isso nós não podemos discutir com ninguém. requisitos. Va a colocarse en la posición Cada um vai se pôr na posição correspondente por esa posición. e vai lutar por essa posição. Y usted ve cómo se esfuerzan. E você vê como se esforçam. O escolhido se esforça para receber as bênçãos. Los otros se E os esfuerzan outros se para esforçam recibir lo para que van a receber o que vão receber. recibir. Cada uno lucha Cada um por lo luta que va a recibir. para o que vai receber. Hermano Branham, creo que hermano William también dice que O para irmão ir a la Brown e o irmão William tribulación também hay creio que disse luchar. que para ir para a grande tribulação tem que lutar. Olha, estão lutando bem os que vão para lá. Pero los que van a la cena de la boda Mas del os que Cordero vão para a también ceia das están bodas do luchando Cordeiro bien. também Esos estão son lutando los bem. mejores luchadores. Esses são os melhores lutadores, Son los luchadores con percepción profética. porque são os lutadores com percepções proféticas, com percepção profética, No hay otra esperanza que sabem que não tem outra esperança la venida del Señor. senão a vinda do Senhor. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y muchas gracias. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por esse Ya para seguir. tempinho para continuar, porque já são às 8. Diga, buenos días. Deus os abençoe, bom dia e parabéns, felicidade. Amém. Deus os abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. El tema, O tema, el tema. El tema. o ahí hablamos tema, de tantas aí cosas. falamos de tantas coisas. Puedes
Podemos pôr a continuação do de ontem, da glória de Deus, de ontem. A glória de Deus sendo vista. A glória de Deus sendo vista. Bom, Deus os abençoe. E adiante, como Ele nos dizia, que o êxito está garantido. Assim que me uno a essas palavras, como sempre me uni à sua mensagem. Deus os abençoe. E vocês também.